Olá. Hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa super importante. Ela olha para a vida de profissionais indígenas aqui no Brasil, mas depois da universidade, sabe? Isso. É um estudo feito com 10 egressos da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Gente formada em Direito, Medicina, Odonto, várias áreas. Exato. E a ideia é entender os perrengues, os desafios que eles ainda enfrentam no mercado de trabalho, na pós-graduação, mesmo com o diploma na mão. Pois é, e o ponto central é justamente esse choque, né? Por um lado, a conquista do diploma, que muitas vezes veio por políticas afirmativas como as cotas, Uhum. e por outro, a barra do preconceito que continuou ali, firme e forte. Um preconceito que, bom, tem raízes fundas no etnocentrismo. Ah, o etnocentrismo. Aquela herança complicada da colonização, né? Exatamente. Aquela visão de que a cultura europeia era tipo modelo, a superior, e que tentou civilizar, entre muitas aspas, os povos indígenas. E isso deixou marcas. Marcas de um racismo que às vezes nem é tão aberto, né? É mais estrutural, velado, mas que afeta a vida deles até hoje. Sem dúvida. Foi um processo que buscou apagar identidades, impor um padrão. Mas olha, é crucial lembrar que a gente teve avanços legais importantes para combater isso. Tipo a Constituição de 88, que foi um marco, né? Mudou o jogo. Totalmente. Ela veio para garantir dignidade, direito à educação, proteção da cultura, os direitos originários sobre as terras. Rompeu com aquela ideia antiga de que o indígena tinha que ser integrado, assimilado à força. Reconheceu o direito de ser diferente, né? Isso é fundamental. E depois veio a Lei de Cotas, lá em 2012, para tentar facilitar o acesso à Universidade Federal. Certo. E como funciona para as populações indígenas nessa lei geral? Então, aí tem um detalhe importante. Na Lei Federal, a 12.711, os indígenas entram na mesma cota que pretos e pardos. Não tem uma vaga exclusiva garantida só para eles, sabe? Ah, entendi. Eles competem dentro desse grupo maior. Isso. O que nem sempre dá conta das especificidades, das barreiras particulares que eles enfrentam para chegar e permanecer na universidade. E aí que entra a pesquisa da UFPR, para ver o que acontece depois. O que esses 10 profissionais contaram? A barra foi mais pesada do que eles imaginavam para conseguir trabalho, para fazer uma posse? Olha, os relatos são fortes. Mostram que sim, a dificuldade é real. Mesmo com o diploma de uma universidade federal super conceituada, o preconceito ainda fecha muitas portas. Nossa, Tanto para conseguir um emprego na área, quanto para continuar os estudos, na pós-graduação. E tem um sentimento que apareceu muito, qual? o de que os direitos deles, que foram conquistados com muita luta, né, acabam sendo vistos quase como favores, como se não fosse um direito legítimo. Caramba, essa percepção de favor. Isso mexe com a pessoa, né? E a pesquisa fala algo sobre eles hesitarem em bater de frente com o preconceito? Tipo, com medo de piorar as coisas? Sim, fala. Existe esse receio, sabe? É fruto de séculos de desqualificação, de apagamento. Aí, às vezes, a pessoa prefere não se identificar como indígena para evitar ser excluída, para tentar passar. Uma invisibilidade forçada, então. Exato. E as instituições muitas vezes também não ajudam, não perguntam, não criam espaços para essa identidade aparecer de forma positiva. E o irônico é que a gente está falando de povos com uma capacidade de adaptação, com saberes riquíssimos. Que são totalmente desconsiderados nesses estereótipos, né? Exatamente. Mas olha que interessante, o Paraná e a própria UFPR foram pioneiros nisso, né? Criaram vagas específicas para indígenas antes mesmo da lei federal, lá em 2001, 2004. Sim, foram mesmo. A Lei Estadual 13.134, de 2001, e a Resolução 3704 da UFPR foram super importantes, um reconhecimento necessário. Isso não deveria ter criado um ambiente mais preparado lá dentro, talvez? Deveria, né? E ajudou em partes, claro.
mas a pesquisa apontou algumas falhas na implementação, sabe? Por exemplo, a figura do professor tutor, que deveria dar um apoio mais próximo. Uhum. Muitas vezes, a orientação acabava sendo muito burocrática, focada em papelada e não num acompanhamento pedagógico e pessoal real. Entendi. Faltou flexibilidade também, para lidar com as realidades diferentes dos alunos indígenas. Exato. As normas acadêmicas rígidas, a dificuldade em adaptar currículos ou prazos. E outro ponto bem crítico foi no apoio à permanência. O que aconteceu? Muitas vezes, as bolsas e auxílios tratavam todos os alunos em situação de vulnerabilidade da mesma forma, buscando uma igualdade. Só que aí se perde a equidade. Ah, a diferença entre igualdade e equidade. Isso. Faltou olhar para as necessidades específicas dos estudantes indígenas para que eles tivessem condições justas de competir e, principalmente, de permanecer e concluir o curso bem. Não é só dar a mesma coisa para todo mundo. Faz todo sentido. Não adianta só abrir a porta, tem que dar condição de caminhar lá dentro. E o estudo sugere o que para melhorar isso? Fala numa mediação mais ativa? Sim, ele traz essa perspectiva da psicologia histórico-cultural e também de autores como Bourdieu para dizer que a mediação é chave. Ou seja, as leis, as políticas, elas são importantes, são a mediação formal. Mas não bastam sozinhas. Não bastam. Se as práticas do dia a dia, dentro da universidade, não mudarem, o preconceito continua operando. Precisa de um suporte que seja pedagógico, financeiro, claro, mas também emocional e, olha só, epistemológico. Epistemológico. O que seria isso na prática? Seria reconhecer e valorizar os conhecimentos, os saberes que os estudantes indígenas trazem consigo. Combater ativamente o que chamam de epistemicídio, que é esse apagamento histórico dos saberes não europeus. É preciso construir uma pedagogia do cuidado, sabe? Que acolha e fortaleça. Uma pedagogia do cuidado, gostei disso. Reconhecer o valor do que eles já trazem, né? Exatamente. Então, o que fica muito evidente com essa pesquisa é isso. Apesar dos avanços legais, que são inegáveis, e do esforço individual absurdo que esses profissionais fazem para se formar. Uhum. O preconceito estrutural, esse etnocentrismo histórico, ainda é uma barreira enorme depois da formatura. A luta não acaba com o diploma. É um retrato bem complexo mesmo. Mostra as dificuldades, mas também mostra uma resiliência, né? Uma capacidade de seguir em frente admirável. Sim, como a pesquisa mesmo diz, talvez as ferramentas de luta tenham mudado. Não é mais o arco e a flecha, mas o debate nas políticas públicas, na academia. Mas a resistência continua ali bem viva. Com certeza. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Uma reflexão importante para fechar. Qual seria? Para além de garantir o acesso e a permanência, com cotas e auxílios, que são fundamentais e não dá para negar, como é que essas instituições, principalmente as universidades, podem se transformar de verdade? Como podem ir além dessa ideia de só reparar um dano histórico e começar a construir espaços onde a presença indígena, os saberes indígenas, sejam vistos e celebrados como potência, e não só como algo a ser tolerado ou gerenciado? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando.